Então chegamos ao nosso segundo vídeo, onde eu vou apresentar para vocês, quero explicar um pouquinho melhor por que pensarmos de uma forma mais consciente a relação com os nossos filhos, para conseguir essa nova construção de uma nova visão, a gente precisa mudar o nosso foco, a gente precisa desconstruir algumas coisas para que a gente consiga construir essa nova relação transformada, muito mais autêntica entre pais e filhos. Geralmente a gente tem uma visão de que a relação pais e filhos acontece numa relação de poder, uma relação de autoridade, onde o pai está num patamar mais alto, a mãe, esse que cria, esse educador, e a criança está no nível mais baixo. Ela tem ali um detentor do saber e ele que é o que vai receber todo esse saber. E a parentalidade consciente, ela nos faz um convite de pensarmos isso de uma forma mais harmônica, mais hegemônica, onde os dois lados podem sim aprender uns com os outros, né? E quando eu quero melhorar a minha relação com o nosso filho, isso é muito comum na psicoterapia. Muitas vezes os pais chegam lá, entregam o filho para o psicólogo, quase que dizendo assim, conserta ele para mim. É como se eu só estivesse vendo a dificuldade, a dor, o problema, a inadequação naquela criança. E na prática, quando a gente, na experiência de estar atendendo crianças, a gente vai observando que em volta dessa criança tem uma dinâmica, tem um contexto que muitas vezes tem a ver com aquele problema, aquela dificuldade, aquela inadequação que ela está apresentando. E a gente sempre convida, então, pai, família, escola, algum outro contexto que a criança participa muito, né? Passa muito tempo da vida ali, às vezes numa igreja, uma outra atividade que ele pratica, a também participar da psicoterapia, porque tudo isso está envolvido nesse campo dessa criança e influenciando essa criança e sendo influenciado por essa criança. Então, a parentalidade consciente nos convida a, se a gente está com foco ali na criança, a gente vai também colocar a luz e colocar um pouco mais de foco nesse pai, nessa mãe, nesses cuidadores dessa criança. Então, é um convite para o seu autoconhecimento, para observar você como um todo também, toda a sua história, a sua infância, a sua adolescência, as suas emoções, quais são os pontos gatilho que na relação com seus filhos você sente que certas coisas, certas situações disparam algumas reações emocionais. Então, olhar para você também vai te ajudar muito a melhorar a sua relação com seus filhos. Nesse curso eu quero trazer um pouco também de informações, porque muitas vezes eu entendo que nenhum pai, nenhuma mãe erra porque quero errar nessa intenção. A maioria absoluta das atitudes de um pai e de uma mãe está imbuída na maior da boa vontade. É sempre por amor, é sempre pensando que aquele é o melhor caminho. E às vezes é pura falta de informação quando eu vejo que alguns pais escolhem um caminho onde o resultado não é aquele que eles estavam esperando. E quando a gente tem um acesso a algumas informações importantes, isso a gente já deixa de errar em certas coisas tão sérias, né? Que deixam sequelas tão grandes para as crianças. Isso também a gente vai passar um pouquinho aqui ao longo do curso. Informações tanto da criança quanto da gente, enquanto pai e mãe. E uma outra mudança de foco muito importante é que em algumas famílias a gente vê assim, quando chega uma criança, existe todo um esforço, todo um empenho para criar essa criança, para educar essa criança, onde a criança fica sendo de verdade também o foco da atenção, do cuidado, tudo é feito por ela que escolhe, e essa mãe e esse pai vão ficando sem tempo para si mesmos, sem condições de atender suas necessidades e vão se deixando de lado, e isso tem alguns prejuízos que a gente vai entrar lá na frente também. Então, um convite também para o autocuidado, para que você olhe para dentro, para que você olhe para você também, para que você, na relação com seus filhos, cuide dos seus filhos, lógico, mas também se permita e crie tempo e condições de cuidar de você enquanto pessoa, seja você pai ou mãe. E nessa mudança de foco, a gente vai ajustando o nosso olhar para observar que se a sua criança está apresentando um comportamento inadequado, se tem algo difícil acontecendo aí na sua família, vamos conseguir, à medida que a gente vai ampliando a consciência, como se a gente fosse
conseguindo olhar por trás daquele comportamento inadequado, por trás daquilo que meu filho está apresentando, que mensagem é essa que ele está querendo dizer. E aí essa conexão maior da gente com a gente mesmo, a gente vai conseguindo devagarzinho fazer essa nova leitura com mais amplitude sobre tudo que está acontecendo na nossa vida com os nossos filhos. A gente vai deixar de tentar resolver, por exemplo, a birra. Ele está fazendo birra, preciso melhorar a birra, quero dar um fim nessa birra. Mas o que será que está por trás dessa birra? E aí, quando a gente vai nessas causas, que a gente de verdade consegue a cura, consegue resolver as questões de uma forma que fique bom para os dois lados, tanto para os pais, mas também para os filhos que fazem parte dessa grande relação. Então, o curso Meu Filho do Meu Despertar, além de uma mudança de foco, é uma mudança de mindset, uma mudança de paradigma, uma mudança de crenças. Existem muitas crenças arraigadas do que se considera o ideal de educação de filhos. Nós recebemos isso dos nossos pais, que receberam dos nossos avós, e isso vem passando de geração para geração. E as nossas crianças de hoje, elas nos exigem e questionar e modificar essa forma de educação. Eles estão dando novas respostas e estão fazendo a gente olhar para isso e exigindo uma nova forma. Então, ao longo desse caminho, nós vamos desconstruir algumas dessas crenças e desses paradigmas, porque em cima disso a gente não consegue olhar para a educação, para a relação com os nossos filhos de um jeito diferente. A gente vai ter que realmente dar uma demolida em algumas coisas aí para construir novas crenças, uma nova forma de olhar, uma nova construção aí de como educar, criar e pensar a educação de filhos. E quero muito que todas as informações que você receba aqui no curso não sejam tidas como um manual. É assim que tem que ser, é desse jeito que eu ouvi falar. Você vai pegar como que numa receita, mas não é uma receita, mas você vai pegar a noção dos ingredientes. Então são esses ingredientes que eu preciso olhar, esses que eu preciso ter, e do seu jeito, da sua forma, dentro do que você quer para a sua família. A gente vai falar um pouco lá na frente também disso, de como fazer esse ajuste muito próprio da sua família, dependendo de cada um dos seus filhos, porque a gente tem essa individualidade aí. Então não existe receita, não existe manual. Se você já comprou algum curso dizendo que vai te dar uma receita, que vai te dar uma técnica, que vai te dar uma estratégia de como melhorar isso, eu fico muito receosa, porque como assim uma receita para todos os humanos? Eu penso que isso não funciona, né? Então, se você pega ali uma receita, fique com a noção, acho que dos ingredientes, mas faça a sua adaptação, do seu jeito, da sua forma, dentro dos valores da sua família. Dessa forma, você vai ter muito mais condições de dar continuidade, porque quando a gente pega uma coisa muito externa, aprendi uma técnica nova, ela dura pouco, porque daqui a pouco já é a sua família funcionando do jeito dela. Então, a gente pensar isso, esse curso não é um manual, não é uma receita, também não é terapia, né? A psicoterapia acontece no consultório, às vezes uma orientação psicológica online, mas é um processo mais longo, onde a gente tem condições de aprofundar mais certas questões. Ao longo do caminho desse curso, se você sentir que tem demanda ou sente dúvidas, Ludmila, será que seria legal eu procurar uma psicoterapia? Tem questões aqui que eu não estou conseguindo resolver sozinho. Aí você pode me mandar um e-mail, a gente pode conversar e eu te ajudar a encontrar o melhor encaminhamento, né? Quero nesse curso que a gente consiga atingir algum nível mais profundo de olhar para essa relação, mas níveis mais profundos do que esse curso consegue atingir, realmente num trabalho pessoal, individualizado, às vezes trabalhos vivenciais em grupos. Tem outras formas de a gente alcançar mais profundamente o nosso autoconhecimento também, né? Então, sobretudo, esse curso Meu Filho, Meu Despertar é um convite para você. É um convite para que você se abra para tudo que a gente vai vivenciar aqui. Quero muito contar com a sua parceria, com a sua companhia, com as suas orientações, com as suas dicas, com as suas sugestões, para a gente construir juntos essa linda jornada de olhar para a sua relação com o seu filho de uma forma mais consciente. E um outro convite que eu faço é para que você, como pai e mãe,
entendendo que não existe técnica, não existe livro que vai estar participando todos os dias da sua vida. Existe você mãe, existe você pai. Então esse curso é esse convite para que você afine esse instrumento. Na psicologia, a gente quando faz curso, quando vai fazer o nosso próprio trabalho pessoal, a gente diz que a gente está afinando o nosso instrumento de trabalho, que somos nós mesmos. E pense que quando a gente é pai e mãe, nós somos os nossos grandes instrumentos, porque somos nós que estamos ali no dia a dia, nas rotinas, somos nós que estamos ali quando algo inesperado acontece, quando uma criança adoece, quando um acidente acontece, e somos nós que temos que agir. Muitas vezes a gente está sozinho, eu e a criança, e eu preciso estar forte, seguro o suficiente para saber como agir. Então, esse curso é um convite para olhar para você de forma mais profunda, buscando também essa segurança que é tão necessária para uma boa relação entre pais e filhos. A gente segue então para o nosso próximo vídeo, e onde eu vou entrar então em detalhes de como de verdade vai acontecer o nosso curso, que etapas a gente vai passar.